Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs que me acompanham nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreva. Assim o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 26ª semana do tempo comum, no ano de São José, no dia em que celebramos São Jerônimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. E se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito bem, missionários, missionárias, muito bem, você que ouve hoje essa partilha, essa homilia, essa reflexão. Como é importante nós percebermos alguns pontos aqui desse evangelho muito bonito. Primeiro, Jesus envia de 2 em 2 e ainda diz que nós devemos pedir missionários e missionárias, porque a messe é grande, a messe é maior do que nós conseguimos alcançar na sua totalidade, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, aqueles que se dispõem, aqueles que se abrem para a missão que o Senhor convida, que o Senhor chama, que o Senhor atrai, são poucos. Na verdade, a gente fica se questionando esse ser pouco. Talvez, na minha interpretação, não seja tanta questão de números, de evangelizadores. Se a gente for pensar assim, quantas pessoas estão na missa diariamente, quantas pessoas a gente vê nas pastorais, nos movimentos, nas comunidades, inseridos nas comunidades de vida, de aliança, quantas pessoas? Se a gente for pensar um pouco assim, talvez não sejam tão poucas pessoas, tão poucos missionários no tempo de hoje, não. Embora nós ainda devemos pedir, podemos aumentar. Porém,
Quantos que estão na missa, quantos que estão na igreja, quantos que estão nas comunidades, quantos que estão nas pastorais, quantos estão de fato trabalhando em prol da evangelização, em prol de arregaçar a manga e proclamar que Jesus é o Senhor, que o reino de Deus está perto, está próximo. Então nós queremos questionar a nós mesmos, enquanto homens e mulheres que estão na igreja, que foram batizados, que sabem do tamanho da nossa missão, se nós estamos de fato recuando, ao invés de avançarmos para a evangelização, estamos recuando de uma missão que o Senhor nos confiou. É um adentro que eu estou dando diante desse foco que no meu coração hoje está. E aí nós queremos nos questionar, sim, por que não? Por que não? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E dentro desses poucos, quantos querem mesmo avançar? Quantos querem sair de si mesmo? Quantos querem deixar esse espírito preguiçoso que muitas vezes nos envolve, esse espírito medroso que não quer assumir isso, que não quer assumir aquilo, que faz crítica ferrenha às pessoas, mas não tem a disposição de fazer o que as pessoas têm feito em prol do reino de Deus. Vocês percebem que eu estou indo para um outro caminho aqui desse evangelho? Eu estou indo para um caminho daqueles que estão na missão, porém não estão encantados como deveria estar encantado. Ou seja, o que o Padre está tentando motivar a mim e a você é uma verdadeira alegria naquilo que o Senhor está nos chamando e que nós estamos fazendo. Porém, você tem que receber os frutos daquilo que você está fazendo, porque diz a palavra de Deus hoje que o trabalhador é digno do seu sustento. Você tem que receber o fruto disso aí. De tudo aquilo que você está fazendo é para ser frutuoso de fato. Então é uma grande alegria, é uma grande felicidade podermos trabalhar em prol do reino dos céus, sabendo que nós vamos receber a recompensa, e essa recompensa é o estado de ação de graça, estado de graça, de saber que nós somos servos inúteis, que nós somos pequenos, que nós somos humildes, mas que nós queremos trabalhar com empenho em prol do reino de Deus. E aí Jesus vai dar algumas indicações. Primeiro ele vai dizer que nessas indicações que a nossa missão não será fácil, não será árdua. E ele vai dizer, olha, quando entrares numa casa e fores bem recebido, ficai ali. E a primeira coisa que você deve dizer quando entra numa casa, a paz esteja nesta casa, a paz esteja convosco. Se ali morar um filho da paz, um irmão da paz, a paz repousará sobre aquele coração, daqueles todos que estão ali. E se não morar, a paz retornará para você, que é o arauto desse evangelho. E é muito interessante. E depois ele vai dizer o seguinte, outra vez dizendo, se não vos receber nessa cidade, saia de lá e sacuda a poeira dos seus pés contra aquela cidade, ou seja, sacuda, não leve daquela cidade a má vontade do acolhimento, da receptividade. Não leva daquela casa, daquela cidade, o desânimo da fé. Não leva daquelas casas, daquela cidade, a incredulidade. Não leve, não deixe. Você está entusiasmado pela palavra, está entusiasmado com alegria diante dessa palavra. Não deixe que o desânimo do descrente tire essa alegria do teu coração. Tire a alegria da tua vida, às vezes na vida de comunidade, na vida fraterna de comunidade, às vezes na vida de paróquia, às vezes na vida comunitária, sacerdotal. Sempre tem pessoas dentro do nosso rebanho
que estão desanimados e esses querem desanimar. Não deixe desanimar, não deixe perder o sentido da missão que o Senhor nos dá. E ele vai dizer ainda, olha, essa cidade será tratada talvez, diz o texto aqui, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade que rejeitou a possibilidade do reino dos céus entrar nessa cidade. Assim, amados filhos, queridos irmãos, queridas irmãs, possamos nós enraizar o nosso coração de alegria na missão, não desistirmos, ainda que façamos um pouquinho, mas é um pouco de grande qualidade, é um pouco com muito amor. Não perca a sua vida de oração, não perca o seu chamado, não perca a sua alegria diante dessa missão que o Senhor nos conferiu. Ele chamou outros 72, vai chamar mais, e tem chamado eu, tem chamado você, tem chamado a todos nós, e que nós possamos assumir essa missão belíssima. São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia da linguagem natal do Cristo para o latim, chamado vernácula, chamada, melhor dizendo, desculpa, a Vulgata, né, chamado assim, conhecendo a teologia, chamada tal Vulgata linda, e São Jerônimo é aquele que se apaixonou pela palavra e nos deu a graça, pela ação do Espírito Santo, de hoje termos a Bíblia no meio de nós. Ela não caiu do céu, traduzida não. Ela foi traduzida por um homem cheio do Espírito Santo, apaixonado por o Senhor e que fez da sua capacidade intelectiva uma obra de amor para toda a humanidade. Que São Jerônimo interceda por nós, que Santa Faustina nos dê a graça do diário na nossa vida, o Diário Santa Faustina, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude e nos sustente nosso instituto, interceda pelo nosso instituto, Rainha do Clero, que São José, esposo de Maria, nos ajude a manter a alegria na missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.